quinta-feira, dia 22 de julho, à altura falamos aqui um bocadinho de mercado de transferências. Temos algumas coisas até novidade. Vamos começar pelo Benfica. Maite já está em Lisboa. Aliás, chegou de manhã. Só agora é que eu estou a ver aqui as imagens, mas chegou de manhãzinha ao aeroporto de Lisboa. Vai então ser reforço do Benfica. Toda aquela situação dos exames médicos, se calhar quando ouvirem o podcast ele já foi oficializado, assinará por 5 anos, é aquele valor a rondar os 6 milhões de euros, muito provavelmente, ainda não temos essa informação, mas há uma grande probabilidade do Chiquinho estar envolvido aqui no negócio, e portanto está resolvida a questão do médio do Benfica. Meite é reforço do Benfica, então é um jogador que assina por 5 temporadas, e eu fiz só esta pausa porque estava aqui a ver se já tinha sido oficializado e neste momento ainda não, e portanto a meio da tarde, à hora que eu estou a gravar, ainda não foi, mas pronto, é uma questão de minutos. Aparece agora também aqui, e já tínhamos falado desta questão, da questão do Lázaro, o jogador de quem o Benfica quer para a posição de lateral direito, Valentino Lázaro. Ora, em declarações ao jornal O Jogo, o empresário do jogador veio dizer que neste momento não é nada certo, que há clubes interessados, um deles é o Benfica, e que as negociações estão muito longe de estarem fechadas, e que o jogador ainda assim tem a vontade de continuar no Inter. Falamos de um lateral direito internacional austríaco que no ano passado esteve no Borussia de Mönchengladbach, já tinha estado no Newcastle, esteve apenas meia época no plantel principal do Inter, e é um jogador interessante no que diz respeito a um eventual empréstimo por parte do Benfica, com uma opção de compra. Saltando agora para o Sporting, vamos falar de uma novela que nunca associamos ao Sporting, mas que foi associada pelo próprio presidente da SAD Portimonense. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e falamos da novela Beto. E porquê? Porque Rodinei Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, em declarações à Antena 1, veio dizer que estão a preparar o plantel a contar com a saída do Beto. E vamos ler as declarações dele, mais uma vez, diretamente ou não. Foi o Sporting a demonstrar interesse pelo trabalho do Beto, que hoje é um jogador de destaque, é um jogador que interessa a muitos clubes dentro de Portugal e também no exterior. E portanto, se ficámos agora a saber que o Sporting está interessado no Beto, Beto tinha sido associado com mais direto ao Futebol Clube do Porto, também até já chegámos aqui a fazer um podcast onde demos quase como fechada a novela, porque ele estava muito perto de rumar a França. As coisas acabaram por não se concretizar, vamos ver até ao final do mercado, mas agora sabemos que o Sporting está interessado na contratação do Beto. Ora, e o Manchester City, depois de ontem termos falado daquela questão do Sporting ter rejeitado uma proposta do City, ora, o City, numa nota oficial que enviou à imprensa portuguesa, veio dizer que não está interessado no Nuno Mendes e não fará qualquer proposta pelo jogador. Então é a posição do Manchester City neste momento pelo Nuno Mendes. Vamos ver como é que isto se vai desenrolar, já sabemos como é que é, não é? Nunca nos vamos esquecer do Benfica ter negado de manhã o interesse em Mitroglou e depois à tarde estava a apresentar o Mitroglou. Saltando agora para o Futebol Clube do Porto, falamos de Corona, isto porque a imprensa nacional e também a imprensa internacional falam do Tottenham estar interessado no Jesus Corona, nomeadamente concorrendo com o Sevilha pelo jogador. É um desejo antigo de Lopetegui no que diz respeito a Sevilha. Sabemos, Lopetegui foi quem trouxe o Corona para o Futebol Clube do Porto, mas o Tottenham aparece agora aqui nesta possibilidade de tentativa de contratação do internacional mexicano. Falamos de um jogador, como sabemos, não podemos falar muito, final de contrato, portanto provavelmente fará este ano ainda no Futebol Clube do Porto e depois sairá a custo zero, como tantos outros.
Ainda no Futebol Clube do Porto, muito rapidamente dizer que foi oficializado ontem, se não exatamente ontem, a contratação de Zé Pedro, defesa central que estava no Estrela da Amadora, aliás, até fez parte da equipa do ano do Campeonato de Portugal. É reforço para o Futebol Clube do Porto, em princípio, para jogar na equipa B, e portanto é mais um reforço. Quem não vai fazer parte do plantel do Futebol Clube do Porto é Mamadou Lume, emprestado ao Alavés com opção de compra, tal como Rodrigo Conceição, o filho de Sérgio Conceição. Neste caso é o jogador que é avançado, que é extremo, mas atua também como lateral direito. É emprestado também ao Moreirense, portanto 2 casos de jogadores que estavam a mais no Futebol Clube do Porto. Um é emprestado ao Alavés, lá para fora, com uma opção de compra. Não sabemos o valor dessa opção de compra, mas recorde-se que o Lume na altura custou 7,5 milhões, quando foi contratado ao Moreirense, portanto investimento importante. E o Rodrigo Conceição, um jogador que fez um bocadinho da pré-época, mas agora acaba por ser emprestado ao Moreirense para rodar na Primeira Liga. O Rodrigo Conceição, que fez uma época interessante na equipa B do Futebol Clube do Porto no ano passado, já tinha estado no Benfica, aliás, ele fez grande parte da formação no Benfica, e agora vai ter a sua primeira grande experiência numa equipa de Liga NOS, nomeadamente no Moreirense. Quem também pode jogar com mais regularidade na Liga NOS é Eduardo Quaresma. A SIC Notícias avançou e o 00 também confirmou que o Tondela está interessado no empréstimo do jovem central do Sporting. Ora, falamos de um jogador que quando o Ruben Amorim entrou no Sporting foi um dos primeiros que assumiu a posição, acabou por perder um bocadinho de espaço na época passada, até com a afirmação do Gonçalo Inácio. E agora, em princípio, poderá ter empréstimo no Tondela na Liga NOS. Quem também vai ficar a treinar na Liga NOS é Álvaro Pacheco, o homem que liderou o Vizela na subida de divisão. O mítico treinador Álvaro Pacheco, ele e a sua boina, renovou até 2023. Ele que foi considerado o melhor treinador da última edição da segunda Liga, mantém-se então no Vizela para as próximas 2 temporadas. O Boa Vista anunciou a contratação de Kenji Gorré, extremo de 26 anos que estava no Nacional da Madeira, tinha terminado o contrato e assina pelo Boa Vista. É um jogador que foi uma das figuras do Nacional nos últimos 2 anos, ainda que não tenha naturalmente evitado a descida de divisão, ainda assim fez 5 golos e portanto reforço interessante para o Boa Vista. Lá por fora começamos com Ruben Neves, isto porque a imprensa inglesa fala do Manchester United estar cada vez mais perto de garantir o internacional português. Ora, o Ruben Neves era um jogador que era falado para o Arsenal, chegou a ser dado quase como fechado no Arsenal, mas aparece agora aqui o United a pagar os tais 35 milhões de euros que o Wolverhampton quer pelo Ruben Neves. Há aqui naturalmente a questão de Pogba, se sai ou não, mas para já parece que o Manchester United, aliás, está muito perto de garantir o Ruben Neves. Por falar em Manchester United, vamos falar de um antigo treinador do Manchester United, nomeadamente Louis van Gaal, que está a ser apontado como o novo selecionador da seleção holandesa depois da saída do Frank de Boer após o Euro 2020, que não correu tão bem à Holanda. Aparece agora aqui o nome de Louis van Gaal, um treinador que já passou pela seleção em outras 2 ocasiões, esteve por exemplo no Mundial de 2014, e agora fala-se que pode assinar. Ele que tinha entrado em reforma depois de sair do Manchester United em 2016, na altura até foi substituído pelo Mourinho, desde essa altura não treinou, mas agora parece que vai ser convencido pela Federação Holandesa para regressar ao ativo. Ele tem 69 anos, e será naturalmente para conduzir a seleção para o Mundial de 2022, que apesar de termos tido europeu este ano, na realidade temos um Mundial já no próximo ano, e portanto acaba por ser natural que possa haver aqui esta situação do Louis van Gaal. Lá por fora, em Inglaterra, ontem falámos aqui da contratação mais cara da história do Brentford, pelo menos eu acho que foi ontem, que era o Onyeka, mas esse recorde, esses tais 10 milhões de euros, foram ultrapassados. E bastante ultrapassados, porque o Brentford anunciou a contratação de Christopher Ajer,
O jogador norueguês, defesa central, uma das figuras da Noruega e do Celtic, foi então contratado, 15 milhões de euros, contrato até 2026, é agora a contratação mais cara da história do Brentford, um dia depois de ter chegado o Onyeka. Para fechar, vamos ao Everton. O Demirai Gray, um jogador que chegou a ser associado ao Benfica, assina pelo Everton. Era um jogador que esteve na época passada no Leverkusen, depois de ter estado no Leicester. Agora foi contratado pelo Everton. É uma jovem promessa do futebol inglês que tarda em afirmar-se, contratado por cerca de 2 milhões de euros, contrato de 3 anos com mais um de opção. Está então tudo visto no mercado desta quinta-feira. Voltaremos amanhã, na sexta. Já sabe, pode-me seguir no Twitter. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.